dia, quarto ano, tudo bem? Vamos estudar hoje Geografia. Bom, Geografia da página 3 até a página 6. Vamos estudar sobre relevos e rios, que fazem parte da nossa paisagem brasileira. Neste capítulo, nós vamos estudar características que complementam a paisagem do nosso país, que faz parte das paisagens naturais brasileiras, certo? E dentro dessas paisagens estão os relevos e os rios, que é onde nós vamos começar a falar sobre a paisagem do Brasil. E vamos analisar um pouco como os seres humanos usam dessas paisagens para o seu benefício próprio e sobrevivência, para o seu modo de vida, ok? Para a gente começar todo isso, para a gente começar toda a nossa história, para a gente colocar um pouco na cabeça um pouco de uma parte da nossa paisagem, vamos falar sobre o Rally dos Sertões. Alguém já ouviu falar sobre o Rally dos Sertões? E aí? Bom, antes de começar tudo, vamos lá no nosso material de apoio. Pegando nosso material de apoio, nós temos ali o labirinto do Rally dos Sertões. Ó, imagine que o motociclista, essa pessoinha aqui, ele está participando do Rally dos Sertões. O Rally dos Sertões, eles incluem tanto moto como carros, tá, galera? A gente precisa levar ele até a chegada e nós temos que traçar a rota mais curta para ele chegar ali primeiro. Olha só, essas etapas são onde costumam passar o Rally dos Sertões. Se vocês acompanharem, tem alguns triângulos ali, ó. Aqui. Esses triângulos, cada um representa como se fosse um estado, uma cidade. Porque, pelo menos nessa daqui, ele passa pela Bahia, ele passa pelo Ceará, ele passa por Goiás e ele passa pelo Piauí. Então, essas são as etapas, vocês vão jogar e ajudar esse motociclista a chegar até o final do Rally dos Sertões. Bom, algum de vocês já ouviu falar do Rally dos Sertões? E que tipo de competição é essa? Bom, o trajeto passa por algumas unidades federativas e a gente já sabe agora o que é a unidade federativa. São os estados do nosso país. Daquele nosso rally ali, são apenas 4 que participam: Goiás, Bahia, Piauí e Ceará. Mas vários outros estados, várias outras unidades federativas já fizeram parte do roteiro do Rally dos Sertões. E quando vocês olham ali no nosso rally, como é que vocês acham que é esse terreno? Ele é reto, será? Ele é cheio de alterações? São formas irregulares? Como é que vocês acham que é um rally? Eu vou até mostrar um vídeo para vocês como é que é mais ou menos o Rally dos Sertões. Para vocês terem mais noção e quando alguém perguntar como é que vocês acham que é, como é que é a paisagem daquele lugar, vocês saberem responder melhor. Como são os terrenos ilustrados na etapa do rally? Pelo desenho, como é que vocês acham que eles são? Bom, para começar tudo, antes da gente entrar no texto, antes de entrar ali na matéria, falar um pouquinho mais sobre o Rally dos Sertões, o que é a palavra relevo? Bom, para ficar mais fácil de entender, o relevo é um conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. Qualquer tipo de alteração ou de forma que está em cima da nossa superfície da Terra, que está em cima da nossa Terra, é considerado um relevo. Mais para frente vocês vão ver detalhados. Mas o que pode ser considerado um relevo? Planaltos, planícies, montanhas, cordilheiras, depressões, todas essas são formas físicas que a Terra ela chega a ter, quando a gente olha, são altos e baixos. Isso é um relevo, são características físicas que apresentam na superfície da nossa Terra, certo? O Rally dos Sertões é uma competição automobilística que atrai pilotos do mundo inteiro. É no Nordeste do Brasil, é no sertão do Brasil, é no Norte e Nordeste do Brasil, mas vem gente do mundo inteiro para fazer parte dessa competição. Por que ela recebe o nome de Rally dos Sertões? Exatamente por isso, porque ela acontece nas unidades federativas onde a predominância é o sertão. É aquela região mais seca, é a região norte do nosso Brasil. E no decorrer de todo esse sertão,
no decorrer de todo esse rally, eles passam por muitas paisagens. Porque quando a gente pensa, muita gente pensa, no Nordeste, no Norte, no Sertão, não tem paisagem folhada e nem tem paisagem com água. Bom, tem sim, tem uma parte. É porque a predominância daquele lugar é seco. Mas tem algumas paisagens, por exemplo, ali na página 4, Salto do Itiquira, do município de Formosa, em Goiás. Uma linda cachoeira. Às vezes a gente não tem muito conhecimento, a gente acha que não vai encontrar isso por lá. As paisagens são lindas. Entre o norte, sul, leste e oeste do Brasil, existem paisagens maravilhosas. Ali no Piauí, Serra Vermelha, do município de São Raimundo Nonato. Linda a paisagem. Também é uma paisagem que, olhando, é verde. Montanhas. Montanhas é um relevo, é um tipo de relevo. Do lado, a praia de Iracema de Fortaleza. Uma praia linda. Isso tudo faz parte de todo o trajeto. Quando a gente pesquisa mais e entende mais sobre o rally, além de ser uma competição como qualquer outra grande competição, gera primeiro, segundo, terceiro lugar. Ela também tem um valor aquisitivo, um valor monetário envolvido para os primeiros colocados, mas eles, em tudo isso, incorporam algumas ações para que também seja uma competição, que tenha também sentido ambiental, que não seja só para competir. Por exemplo, essa competição acontece desde 1993, ou seja, é bem antiga. Já tem uns 27 anos. No meio dessa competição, os participantes também se propõem a algumas benfeitorias. Eles fazem algumas coisas positivas também. Além de, quando chegam nesses municípios, para toda a organização, para toda a preparação, para o auxílio dos competidores, eles geram o quê? Empregos. Para todo um aparato, todo um apoio. Então, já gera renda para alguns moradores ali daquele local. Outra coisa, eles distribuem bastante sacos de lixos. Eles distribuem sacos de lixo para colocar dentro dos carrinhos, cinzeiros ecológicos, e durante todo o percurso, eles fazem coleta de lixo durante todo o percurso, aqueles plásticos, garrafas, metal, vidro, papel, tudo que eles veem jogado pelo meio da estrada, ou quando eles vão preparando aquilo ali para que aconteça a competição, está ali. Tudo eles vão recolhendo e geram, querendo ou não, uma limpeza ambiental e que faz com que traga mais pureza, mais limpeza para aquele ambiente. Bom, então, além de ter todo o divertimento das pessoas que gostam, além de gerar até atração turística, eles ajudam o meio ambiente, contribuem com os moradores. É um rally que traz muita positividade para aquela região. Além de, vocês sabem que muitos lugares no Brasil, até como aqui nosso estado de Santa Catarina, ele vive muito de turismo. Então, como é uma competição que traz competidores de todos os países, faz com que muitas outras pessoas dos países afora conheçam mais o nosso sertão brasileiro, ou seja, acabam tendo curiosidade nas praias, acabam tendo curiosidade de conhecer os nossos relevos, que são as montanhas, as planícies, os planaltos. Então, assim, querem conhecer mais a beleza natural do nosso país. Isso, no final de tudo, acaba gerando renda, acaba gerando lucro para o nosso país do lado turístico. Quando a gente olha, se a gente sentar em um determinado lugar, a gente olha, vocês irem em um campo aberto e vocês sentarem e olharem, ou fazerem uma caminhada e chegar no ponto de uma montanha, vocês vão ver que todo o nosso país, todo o nosso Brasil, onde nossos olhos alcançam, não é normalmente uma reta. Ela tem elevações, tem relevos, a paisagem é diferenciada. Algumas são mais baixas, outras são mais altas, umas são mais planas, inclinadas, irregulares. Então, há uma diferenciação muito grande nessa paisagem. Então, temos a conclusão que toda a nossa extensão territorial não é igual. Ela não é retinha, ela tem seus altos e baixos. Ali na página 5, a gente consegue ver como é que faz a medida da altitude de um relevo. Então, o que é uma altitude? Altitude é quando a gente
tira a medida de um determinado local partindo da onde? A gente parte para fazer essa medição acima do nível do mar. Por exemplo, como tá aqui. Essa é a reta do mar, certo? Aqui vai ser o ponto zero de onde vai começar a medição. Então, aqui começa zero, acima do nível do mar, sobe. Quando chegar ao tamanho da montanha, é que a gente vai saber a altitude dela. Então, para medir uma montanha, para medir a altura de um determinado relevo, de uma paisagem do nosso país, a gente tem que medir a partir do ponto zero, que é a altitude do mar, acima da altitude do mar, sobe e tira a medida dela. Certo? Lá no comecinho a gente falou assim, lá no comecinho a prof falou assim, vamos ver sobre as paisagens da natureza, como é que é a nossa paisagem brasileira e como interfere na vida do ser humano, como é que o ser humano também pode interferir na vida deles no cotidiano. O nosso relevo, como a gente viu, que são alterações físicas da superfície da Terra, elas podem ser naturais, mas podem ter a mãozinha do homem ali também, para poder que se formem esses relevos. Como assim, prof? Bom, como é que pode ser as naturais? As naturais podem ser chuvas, desastres naturais, erosões, vento. O vento pode muito bem bater, levar as terras, levar a estrutura para longe. Então, assim, a água da chuva caindo sobre rochas, depois de muito tempo, molhando aquela areia, aquela terra saindo de perto da rocha, pode afinar, a rocha pode desmoronar, caiu e criou um buraco maior ali. Já modificou aquela estrutura daquela montanha que tinha ali. E a ação do homem. A ação do homem pode ser na hora dele querer fazer uma construção, às vezes querem fazer uma rodovia, uma autoestrada. Então ele tem que ir ali, colocar dinamites, fazer uma perfuração, fazer um buraco maior para que ele possa construir ali. O que é um relevo? São alterações físicas que existem na superfície da Terra. E esses relevos, eles podem ser tanto provocados pela natureza, agentes naturais. Vai acontecer conforme o tempo, mas mediante ações da natureza. Sol, chuva, rios, mares, vento, deslocamento de terra, erosões, tudo bem. É o que vai acontecendo. E podem também ser ocasionadas pela ação do homem. O uso de tecnologia para poder mudar aquela determinada área, explosões para criar rodovias, aterros sanitários, são de ferrovias, venda de terrenos, então tudo isso o homem também mexe. E o que é a altitude? A altitude é quando a gente vai tirar a medida de um determinado relevo, de uma determinada área, verticalmente falando, tá? Quando a gente vai tirar o comprimento dela verticalmente, a altura, a altitude dela verticalmente falando, a gente pega do nível zero, a gente vai pegar do ponto zero, que é acima do nível do mar. O mar tá aqui, tá? Esse é o mar. Eu vou pegar acima dele, daqui para cima, vai ser o ponto zero. Se eu pegar daqui para cima, eu vou medir a altitude daquela determinada montanha. A montanha tá aqui, pretinha, e o mar tá aqui embaixo, certo? Eu vou medir desse ponto aqui, do mar para cima, até chegar ao tamanho dela. Ok, turma? Então, turma, é isso. Espero que vocês entendam. A gente está começando a falar sobre as paisagens do nosso país, começando pelo relevo. Tá bom, turma? Beijinho. Qualquer dúvida, chamem a prof.